Então vamos a essa conversa com o candidato Pedro Tede, do Partido Novo. O Tede tem 69 anos, é casado, é engenheiro civil e empresário. Tede, essa entrevista terá 20 minutos de duração, depois você terá mais 2 minutos para as considerações finais. O seu tempo passa a contar a partir de agora e não tem como começar essa entrevista sem perguntar da questão da água em Araraquara. A gente tem recebido muitas reclamações nos últimos dias de falta d'água. Estaria fazendo uma espécie de racionamento em determinadas regiões da cidade. É claro que a cidade passa, não só a cidade, mas a nossa região, o Brasil está passando por uma escassez de chuva. Mas é possível a administração pública minimizar esse tipo de problema, Tede? Bom, em primeiro lugar, queria te cumprimentar, Chico, cumprimentar o Nascimento, a Ed e a Mari, cumprimentar os ouvintes do Jornal da Morada. Chico, o que acontece é o seguinte: Araraquara tem uma parte do seu abastecimento com água de superfície e a outra parte abastecida com água de poços, né, que se furam para tirar a água do aquífero Guarani. Inclusive, Araraquara tem uma vantagem, que o aquífero aflora aqui em Araraquara, torna esse custo de retirada mais barato, porque quanto mais profundo, mais energia elétrica você gasta para bombear essa água. E ocorre o seguinte: como em tudo, eu tenho dito que a Prefeitura de Araraquara hoje é uma instituição falida, deve mais de 700 milhões de reais. E eu fico vendo aí os candidatos prometerem o céu e a terra. Araraquara vai precisar de um choque de gestão, inclusive no DAI. Essa questão da água é o seguinte: hoje, como está tendo menos água de superfície, 35% do abastecimento de Araraquara é feito com água de superfície, você não tem essa água suficiente para esses 35% da população. Então, você tem que tirar um pouco da água dos poços e passar para repor o que era fornecido por superfície. Acontece que você não tem poços sobrando. Então, foi falta de investimento no passado. E nesses últimos, Araraquara está sendo administrada pelo mesmo grupo político nos últimos 24 anos, PT e MDB. E a cidade só afundando e com uma dívida crescente, chegando a ponto de estar com mais de 700 milhões, que é meio orçamento. Para resolver isso, investimento, furar mais poços, para quando acontecer isso, você ter mais água de poço para colocar na superfície. E outra, reflorestar todas as nascentes. Quando você refloresta um raio de 50 metros em torno das nascentes, elas vertem mais água. E Araraquara tem no município muitas nascentes. Isso é chamado de fábrica de água. Então, atacar nas duas pontas. E terceiro, pedir para a população gastar água com mais racionalidade, né? Isso também é importante. Campanhas nesse sentido. Nascimento? A estimativa é que em 2030 o Brasil vai ocupar a 5ª posição no mundo em número de idosos. Em Araraquara, a população idosa, segundo a Fundação SEAD, está em torno ali de 13,5%, que equivale a mais de 32 mil pessoas. Como que o candidato vê a estrutura da saúde e acolhimento dessa população hoje e o que o seu programa de governo traz no sentido de preparar Araraquara a oferecer as melhores condições de vida para essa população idosa? O Nascimento, como eu disse, nada será possível ser prometido para a população se a gente não fizer um choque de gestão na Prefeitura Municipal de Araraquara e no DAI. E para fazer esse choque de gestão, primeiro você precisa de uma pessoa capacitada. Então eu tenho dito o seguinte: não sou um ser humano melhor que meus candidatos, que os meus concorrentes, mas eu sou sim o candidato mais bem preparado, modestamente falando, porque tenho 44 anos de experiência de gestão de empresas, obras e pessoas. Sou engenheiro civil também. E esse choque de gestão nós temos que fazer mudando a forma de administrar a cidade. O Einstein tem uma frase famosa que diz o seguinte: se você faz sempre as coisas da mesma forma, como que você vai querer obter um resultado diferente? É impossível. E eu considero esse choque de gestão feito em 4 etapas.
Primeiro, uma coisa que Araraquara nunca viu, nós vamos nomear todos os cargos de secretário por competência. Eu não tenho uma secretaria, um cargo prometido. Então, quem quiser ser secretário municipal, seja funcionário público ou não, vai mandar seu currículo, nós vamos separar os 4 melhores e entrevistar, e o melhor assumirá a secretaria. Você já vai ter competência. A segunda coisa, nós vamos acabar com o cabide de emprego existente na Prefeitura Municipal, que hoje tem 250 pessoas em cargo de confiança, muitas delas não trabalhando ou que não entendem nada de setor público. Nós vamos reduzir isso para 30 ou 40 pessoas. Tem ouvido os funcionários... Mas é possível manter a máquina funcionando? Claro que é. Com os funcionários públicos. Nós vamos privilegiar os funcionários públicos e trabalhar com menos cargos de confiança. Outros cargos de confiança. Isso. Eu tenho ouvido dos funcionários públicos que no DAI, na Prefeitura, tem mais cacique que índio. E terceiro, nós vamos cortar todos os custos possíveis, nós vamos rever todos os contratos da Prefeitura e vamos cortar todo e qualquer privilégio, mesmo que às vezes o privilégio não represente muito em termos financeiros. Vou dar um exemplo. Se eu for eleito prefeito, o carro oficial não vai me buscar em casa, porque não vai buscar nenhum dos outros 6 mil funcionários públicos. E eu sempre fui com o meu carro para a imobiliária. Se tiver água mineral lá no 6º andar, não vai ter mais. Eu nunca comprei água mineral para tomar em casa, vou fazer a população me pagar para eu tomar água mineral. Então, exemplo e corte de gastos e rever os contratos. Aí sim, com esse dinheiro, nós vamos poder investir mais na saúde e nascimento. Sobre essa questão dos idosos, nós temos que fortalecer a saúde da família. Nós vamos implantar a telemedicina, que é um projeto da Adriana Ventura, uma deputada do Novo, que foi aprovada no Congresso. Isso agiliza muito os exames que forem feitos à distância. E, principalmente, nós vamos pegar parte desse dinheiro que vai resultar desse choque de gestão, fazer parcerias com a iniciativa privada para terminar ou encurtar muito a fila de exames. Vou te dar um exemplo, Nascimento. Como é que uma mulher que descobre um caroço no seio pode aguardar 1 ano para fazer uma mamografia? Isso é desumano. Essa mulher, se não morrer de câncer, vai morrer de depressão, com certeza. Pedro, a minha pergunta é com relação à questão dos investimentos, né, e a possibilidade de angariar e trazer novas empresas para a nossa cidade. O que o senhor propõe, né, o que se poderia fazer para fomentar o desenvolvimento econômico e, obviamente, também a questão do emprego, né, a partir disso? A tua pergunta é excelente, porque para resolver os problemas da cidade, um lado, o que eu disse, é cortar custos, o outro é elevar a arrecadação. Se você atacar nas duas pontas ao mesmo tempo, você acelera isso e vai ter mais recurso para acudir os problemas. O que nós vamos fazer é o seguinte: em primeiro lugar, implantar a lei de liberdade econômica, que é uma lei federal, e que os municípios que implantaram geraram muito mais empregos e abriram muito mais empresas. Segundo lugar, desburocratizar em conjunto com a Câmara Municipal tudo o que for possível para facilitar a vida de quem quer trabalhar e empreender em Araraquara. E em busca de novas empresas. A gente pretende fazer visita nos consulados dos países e convidar uma missão de empresários a cada 2 meses, de Portugal, da Espanha, da França, e fazendo assim, numa parceria com a iniciativa privada. Os hotéis ficam o ano inteiro com 30% de ociosidade, então pedir para que eles façam quartos a preço de custo. Os restaurantes também, fazer preço de custo, porque se nós trouxermos empresas, se trouxermos uma empresa de cada visita dessa, imagina você ao longo dos 48 meses de mandato. Eles vão ganhar mais dinheiro também, os hotéis e restaurantes. Então, existem N maneiras, por exemplo, abertura de empresa, agilizar a abertura de empresa. Outro dia eu ouvi do pessoal do sindicato de contabilistas que tem uma pessoa na prefeitura. Quando o cidadão tira férias para a abertura de empresa em Araraquara. Isso é uma brincadeira. Mari? Certo. Candidato, minha pergunta é sobre segurança pública. Embora Araraquara seja considerada uma cidade relativamente segura para se viver, para se morar,
se comparado aqui com outras cidades aqui da região, né? Ainda persiste uma sensação de insegurança entre os moradores. Se eleito, quais seriam as suas propostas para garantir maior proteção e tranquilidade para a população? Olha, Mari, nós temos diversas propostas e propostas factíveis. Primeiro, reorganizar o CSI, que é o Centro de Segurança Integrado. Isso foi criado, mas está praticamente abandonado. É um local onde funcionariam todas as forças de segurança, então Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiro, Defesa Civil, trabalhando de forma integrada. Segunda coisa, nós vamos armar a Guarda Municipal, um compromisso meu, que eu já assumi perante os guardas, porque a violência chegou num nível que não dá mais para você pedir para um guarda desse enfrentar a violência desarmado. Eu teria receio de ir, eu não vou mandar um servidor público que esteja sob minha responsabilidade fazer algo que eu não faria, que eu teria receio de fazer. Então nós vamos armar a Guarda Municipal. Nós vamos trabalhar com inteligência, colocar câmeras que identificam, de identificação facial, que podem reconhecer bandidos aí com mandatos judiciais, né, para serem presos, que estejam na rua, colocar essas câmeras em entradas e saídas da cidade e trabalhar com mapa de calor. Você mapeia as ocorrências, os BOs, vê onde está ocorrendo mais BOs e você faz ronda nesses locais. E para ajudar a ampliar a Guarda Municipal, nós vamos fazer a operação delegada, que é mais barato, porque o governo do estado fornece o carro, o combustível, os guardas, as armas, e a prefeitura paga só o tempo de serviço desses militares quando eles estiverem prestando serviço para a prefeitura. Com isso, nós vamos melhorar em muito a segurança da cidade. Candidato, o senhor citou na pergunta do meu colega aqui, o Nascimento, sobre a questão dos idosos e falou em telemedicina. A telemedicina, ela consegue atingir, por exemplo, a população de baixa renda, que muitas vezes tem dificuldade para colocar o crédito no celular, não tem um notebook em casa, não tem um computador. O senhor já fez esse mapeamento? É possível atingir essa população, e principalmente os idosos, que muitos ainda têm dificuldade com a internet? Olha, Chico, uma boa parcela tem computador e uma parcela muito maior tem celular. Quem não tiver, a gente, até outro dia, respondi uma pergunta dessa, nos próprios públicos, inclusive, que estão espalhados pela cidade, e ele sempre terá um mais perto da casa dele do que ele se deslocar até um posto de saúde ou uma UPA. É possível a gente colocar locais com o notebook para que a pessoa se desloque muito menos e oferecer para ela essa oportunidade. Mas, de toda forma, isso agiliza em muito. Hoje, se você considerar que você não tem a telemedicina e ela está disponível, não é porque, eventualmente, alguém não tem o celular e o computador que nós vamos deixar de implantar. Nós vamos implantar e facilitar ao máximo a vida de quem não tiver um celular com internet. Vamos falar de educação, candidato, porque a gente tem recebido com uma certa frequência aqui reclamações de mães que muitas vezes têm dificuldade para trabalhar porque não conseguem deixar as crianças na creche em período integral e por isso acabam tendo aí a sua atividade profissional prejudicada. E até mães que não têm vaga na creche. O senhor já fez um levantamento do número de vagas em Araraquara que hoje, né, não estão disponíveis, e o que fazer para resolver esse problema? Olha, Chico, eu tenho dito que eu não vou contar uma mentira e não vou vir com uma demagogia para ganhar essa eleição. Esse é um problema sério e, inclusive, no nosso plano de governo, quer dizer, nós vamos estudar e tem que ser melhorado, tem que ser ampliado esse horário de atendimento para que as mães possam trabalhar, mas eu não quero aqui garantir que logo no começo da nossa administração nós vamos conseguir fazer isso, zerar vagas, né, déficit de vaga em creche e ampliar o horário ao mesmo tempo. Quem prometer isso está sendo demagogo. Eu tenho visto pessoas prometer hospital municipal, ônibus de graça. Isso é brincadeira, isso é abusar da inteligência da população de Araraquara. A cidade está quebrada. Outro dia eu ouvi de funcionários da saúde da família, que eles se cotizaram para comprar um aparelho de pressão, porque a prefeitura não repõe um que quebrou e eles não queriam parar de atender a população. E aí a pessoa vem e promete hospital municipal. Isso
tem um custo brutal, mesmo que consiga a construção, a manutenção disso é um absurdo. Plantar tarifa zero numa cidade de Araraquara também é um custo absurdo. Então nós vamos olhar com carinho na educação, não só esse problema das creches, mas uma outra coisa, nós temos que dotar as escolas municipais com os mesmos equipamentos e a melhor tecnologia equivalente a de escolas particulares, porque o grande problema do Brasil é desigualdade de oportunidades, tá? Você oferece oportunidades diferentes. Infelizmente, sucatearam o ensino público. Eu sempre estudei em escola pública. Hoje, quem tem mais recursos, põe os filhos na escola particular. Então, nós temos que dotar as escolas municipais do que há de melhor em termos de equipamentos e treinar esses professores para utilizarem esses equipamentos e fazer o governo federal faz a avaliação uma vez por ano. Nós queremos ver se conseguimos fazer semestralmente. Nós temos um prefeito do Novo em Joinville, o Adriano, que está conseguindo fazer trimestralmente. Então, quando o aluno começa a ficar para trás, em vez de levar um ano para você descobrir e dar reforço, em Joinville hoje, com 3 meses, já estão dando recuperação para esse aluno, e nós queremos ver se, num primeiro momento, a gente implanta avaliações semestrais nas escolas. Mais alguma pergunta, Nascimento? Candidato, você disse da inviabilidade, né, da possível inviabilidade da tarifa zero no município. Ainda com relação ao transporte e à mobilidade, como que você pretende melhorar o sistema de transporte público e promover alternativas sustentáveis de mobilidade na cidade, por exemplo, o uso de bicicletas? Nascimento, quanto à tarifa zero, é o seguinte, inclusive existe uma passagem de ônibus de graça. Não existe almoço grátis nem jantar grátis. Esse dinheiro vai sair de algum lugar. Eu estou falando que, nesse primeiro momento, em função da situação da prefeitura, prometer isso é prometer Papai Noel. Primeiro, na questão do ônibus, rodei pela cidade inteira desde janeiro, na questão do transporte. Existem bairros onde o ônibus não está chegando e muita reclamação também de horário e frequência com que passa o ônibus. Então, nós vamos ter que sentar com a permissionária e rever isso. Inclusive, existe um subsídio da prefeitura na passagem, e isso eu não sou contra, para que não fique tão oneroso para a população. Até aí, tudo bem. Nós temos que cuidar disso e fazer isso. Quanto à bicicleta, Araraquara é uma cidade mais antiga, né? Tem ruas que não se consegue implantar uma ciclovia. Aonde for possível, acho que nós temos sim que cuidar disso, porque o futuro da cidade vai ser bicicleta elétrica. Aliás, acho que muita gente não usa de medo da falta de respeito, às vezes, dos carros em relação às bicicletas. A pessoa tem receio de algum acidente, né? Mas você tem razão. Ed Júnior? Pedro, com relação à questão da participação da população, né? Uma coisa que as pessoas, o eleitor reclama, e com razão, essa questão dos candidatos aparecerem nos bairros, fazendo a campanha, que isso é necessário, precisa desse corpo a corpo, né? Mas depois é uma reclamação constante de que, durante a gestão pública, o eleitor, que já a comunidade não consegue contato, não consegue... Como fazer para ter essa participação popular, né, da comunidade durante a gestão do prefeito? Olha, eu acho que tem que ser mantido esses contatos, agora gastando muito menos. O que ocorre hoje, você tem um orçamento participativo que tem uma quantidade enorme, a maioria das pessoas em cargos de confiança, então você gasta um absurdo, e o segundo problema é que se promete fazer obra e depois não faz. Eu recebi ontem uma carta de um bairro aqui de Araraquara, dizendo que se eu não quero fazer uma reunião com eles, e eles dizem que tem coisa prometida do orçamento participativo de 2017, 19, 20. Então, isso gasta-se um dinheiro enorme, decide-se as coisas e depois não se cumpre. Tem que ser mantidos os canais abertos, e hoje, com a informática, reuniões virtuais, você barateia tremendamente isso, e tem sim, nós temos que manter esses canais abertos, até porque a população ajuda. Problema de vazamento de água, problema no bairro, é uma maneira de você ter fiscais gratuitos, né, informando a prefeitura os problemas.
Maria, tem mais alguma pergunta? Porque eu tenho um questionamento aqui sobre a Guarda Municipal, né? Você já disse de armar a Guarda. Agora, há a intenção, você percebe que é necessário aumentar o efetivo da Guarda Municipal de Araraquara? É algo que faz parte das suas propostas logo para o início de um possível governo seu? Num primeiro momento, Chico, nós vamos trabalhar com a operação delegada, que é muito mais barato, porque o governo do estado fornece o veículo, como eu disse, combustível, a farda, a arma, e você só paga a mão de obra desses policiais militares que estão no horário de folga. Então, armar a guarda, esse é um compromisso assumido, e aumentar o efetivo via operação delegada. O senhor tem mais 12 segundos ainda. Num primeiro momento seria isso aí, e inclusive também operação delegada com os bombeiros, para nessa época aqui de seca a gente poder trabalhar com efetivo maior. Então, encerramos a entrevista com o candidato Pedro Tede, do Partido Novo. O senhor tem mais 2 minutos para as considerações finais, que começam a partir de agora. Olha, eu queria falar com toda a população de Araraquara, voltar a algo que eu falei no começo dessa entrevista. Araraquara precisa de um choque de gestão e precisa de uma pessoa que se habilitou para isso. Eu tenho 44 anos de experiência de administrar empresas, são 5 empresas, de administrar obras, já fiz mais de 15 edifícios, obras grandes na cidade, e administrar pessoas, são mais de 600 colaboradores. Isso não se aprende na escola, isso se aprende na vida, acertando, errando, e graças a Deus acertei muito mais do que errei, tanto que as nossas empresas sempre estão crescendo. Eu vou dar um exemplo. Eu queria pilotar um avião. Puxa, que bacana. Você foi fazer o curso? Tirou o brevet? Não. Então você vai derrubar o avião. E por isso que eu falo que o prefeito tem que se qualificar para a função. E com todo o respeito, meus 2 principais concorrentes, a candidata do PT, 7 anos e meio como secretária da Saúde, e como eu disse, eu rodei todos os bairros de Araraquara e a maior reclamação é a saúde. Não deu conta da saúde, não vai dar conta da prefeitura inteira. O outro é um médico que nunca administrou nada na vida. Como que uma pessoa que nunca administrou absolutamente nada vai ser capaz, da primeira experiência, vai fazer estágio de administração na cadeira do prefeito? A chance dele fazer um bom governo é muito pequena. A chance de eu fazer um bom governo em Araraquara é muito maior do que meus concorrentes, pela experiência e porque eu me qualifiquei para esse cargo. Então, pense nisso e no dia 6 de outubro, vote 30.